Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo da aula 34, ainda referente a petróleo, mas conversando um pouco mais sobre o petróleo no Brasil. A distribuição das jazidas, o histórico da exploração e o histórico também da regulamentação. Assuntos que são pertinentes aos principais vestibulares e que merecem bastante atenção de vocês. Me acompanhem nos próximos slides, então, para que a gente possa aprofundar bem esse assunto. Para começarmos o nosso conteúdo, acho muito importante a gente fazer uma análise sobre as jazidas e sobre as reservas de petróleo que existem no nosso território. Pensando nas jazidas, estamos pensando nos locais de exploração. Pensando nas reservas, estamos pensando no volume de petróleo que existe no nosso território. E quanto a esse volume de petróleo, há uma estimativa hoje entre 12 e 16 bilhões de barris de petróleo dentro do nosso território. Cada barril de petróleo, para que você saiba quantificar, equivale a mais ou menos 159, equivale a 159 litros de petróleo. Quer dizer, há uma quantidade bem significativa de petróleo dentro do território brasileiro. E aí, quanto que isso representa do mundo? Isso representa pouco mais do que 1% de todo o petróleo do mundo. Então, do ponto de vista proporcional, isso não é grande coisa. Mas, mesmo assim, isso nos coloca na 15ª posição entre os países com mais reservas de petróleo ao redor do planeta. Beleza? Agora, onde que nós temos essas reservas? Nas jazidas. E para a gente observar essas jazidas, onde elas se encontram, a gente olha para esse mapa. Esse mapa, se você olhar com bastante atenção, ele difere tons em cinza. Existe um tom de cinza mais claro e existe um tom de cinza mais escuro. Esse tom de cinza mais escuro é um indicativo de bacias sedimentares no território brasileiro. E por que é importante frisar que são bacias sedimentares? Porque o petróleo, como a gente já viu na aula passada, é um combustível fóssil, e enquanto combustível fóssil, ele acaba se formando junto a essas regiões de bacias sedimentares. Logo, todas essas áreas pintadas num tom mais escuro têm potencial de exploração de petróleo, mas as que estão pintadas em verde são as que efetivamente o petróleo já foi explorado. O que eu quero então dizer com isso? Que existe petróleo explorado dentro da área continental brasileira, mas que também existe petróleo sendo explorado além mar, ou seja, junto ao assoalho oceânico, numa porção do território brasileiro que a gente chama de zona econômica exclusiva. Como que a gente pode fazer a diferenciação dessas duas regiões? A primeira região que eu quero mostrar para vocês é justamente essa parte continental. Nome genérico para ela, região onshore. O que significa shore? Costa. On, dentro. Portanto, a região dentro da costa, região dentro do continente. Não é muito expressiva a quantidade de petróleo nessa região, que vale a pouco mais de 10% do petróleo que a gente extrai hoje em dia. Mas, mesmo assim, existem algumas áreas importantes para a gente destacar que, eventualmente, os vestibulares perguntam. A começar pelo interior da região amazônica, na Bacia dos Solimões, um município de destaque, município de Coari, relativamente próximo a Manaus, onde nós encontramos a foz do rio Urucu. E aqui eu peço um cuidado muito grande para vocês. Cuidado para não confundir o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, que é uma área importante em extração de manganês. Vou até apontar aqui com a setinha verde, onde fica o maciço do Urucum, é essa região mais clarinha que aparece perto do Pantanal, com a região de Urucu, junto ao município de Coari, onde nós temos uma importante jazida de exploração de petróleo. Além da Bacia dos Solimões, destaco também a Bacia Potiguar, onde o município de Mossoró acaba se destacando como área de exploração de petróleo, isso no Nordeste brasileiro, no estado do Rio Grande do Norte, e a principal dessas áreas continentais é a região do Recôncavo Baiano, que é onde fica a cidade de Salvador, onde fica a cidade de Camaçari, que tem um baita de um polo petroquímico. E por que eu coloco essa como a mais importante? Porque o início da exploração de petróleo no Brasil se deu justamente nessa região, como mais adiante a gente vai trabalhar nessa aula. Morrinho, mas como não é a maior parte está onde? A maior parte se encontra junto ao assoalho oceânico. Na primeira porção, principalmente, desse assoalho oceânico, que a gente chama de plataforma continental. E que se eu chamo a região do continente de onshore, essa região do oceano eu chamo de
offshore, fora da costa, ou seja, além mar. Nessa região eu tenho a maior parte das reservas, quase que 90% das reservas e da extração que vem acontecendo no nosso território, só que há um problema. Como há uma lâmina de água mais profunda, como existe uma perfuração mais profunda a ser realizada para a exploração desse recurso, é uma exploração que acaba saindo mais cara, por conta dos equipamentos mais sofisticados, por conta do maior risco de acidentes, não só de acidentes com as plataformas de exploração de petróleo, mas acidentes também relacionados a vazamento de petróleo junto ao oceano, contribuindo para a degradação do ecossistema marinho. Morrinho, dentro dessa região, o que é importante a gente saber? É importante a gente ter conhecimento sobre dois espaços. A Bacia de Campos, junto ao litoral do Rio de Janeiro, e a Bacia de Santos, junto ao litoral paulista, principalmente. Quando eu olho para a Bacia de Campos, eu tenho cerca de 70% das reservas de petróleo no Brasil concentradas nessa região. Eu tenho 80% da produção de petróleo no Brasil realizada nessa região. E quando eu olho para a região da Bacia de Santos, o grande destaque dela vai para os campos do pré-sal. Campos que são explorados em profundidades ainda maiores do que as exploradas em geral na Bacia de Campos, que começaram a ser exploradas mais recentemente, na primeira década do século XXI, a partir de 2008 principalmente, e que tem como destaque o volume significativo e a qualidade significativa do petróleo. Se hoje a gente pode estimar nossas reservas de 12 a 16 bilhões de barris, só nesse campo Tupi, que alguns livros e alguns sites colocam também com a nomenclatura Campo Lula, nós temos de 5 a 8 bilhões de barris, quer dizer, em um campo dentro do pré-sal, fora o potencial que se tem para descobrir. Alguns estimam aí na possibilidade da gente mais do que dobrar as nossas reservas caso novos campos de pré-sal possam ser explorados. Mas aí é só estimativa, a gente não tem certeza sobre essa realidade. Outra estimativa interessante que eu acho legal lembrar a vocês é: hoje o Brasil ele tem um limite de zona econômica exclusiva a partir da linha do litoral. Esse limite da zona econômica exclusiva é de 200 milhas náuticas, ou 370 quilômetros a partir da linha da costa. O Brasil requisitou junto à ONU uma ampliação dessa zona econômica exclusiva para 350 milhas náuticas, o que equivale a quase 650 quilômetros. E se isso for confirmado, essas reservas podem se tornar ainda mais expressivas. Beleza? Então aqui a gente tem um primeiro panorama das reservas de petróleo, das jazidas de petróleo no Brasil. O que mais que a gente precisa conhecer? A gente precisa saber onde esse petróleo acaba sendo transformado em seus diversos produtos. As refinarias representam os locais onde o petróleo acaba sendo transformado nos seus diversos produtos. Portanto, é importante que a gente saiba onde elas se localizam para a gente entender um pouquinho a logística sobre a distribuição de como esse produto vai ser utilizado dentro de um território. Então, quando a gente olha para esse slide, o que a gente tem? A gente tem a imagem de uma refinaria, que é o local onde ocorre esse processo, e aqui eu tenho a distribuição das principais refinarias no Brasil. Chama a atenção logo de cara o fato de que nem todos os estados brasileiros possuem refinarias. Também não tem terminais petrolíferos em todos os estados brasileiros. O que seria um terminal petrolífero? Seria um terminal onde o petróleo é armazenado ou os derivados de petróleo são armazenados. Lógico que isso deve obedecer a alguma lógica. Qual é a lógica da distribuição de refinarias, bem como de terminais? É a lógica da proximidade com as jazidas de petróleo ou a maior proximidade com o mercado consumidor de petróleo. E quem é esse mercado consumidor de petróleo e de derivados? São as regiões mais desenvolvidas economicamente, onde tem uma frota de veículos que demanda a utilização desses derivados com mais intensidade, ou que tem uma industrialização mais significativa que usa o petróleo ou seus derivados enquanto matéria-prima. E aí, olhando para a distribuição dessas refinarias no território brasileiro, qual é a região mais expressiva nesse sentido? É a região sudeste. Nós encontramos dentro da região sudeste, se você parar para contar, 9 refinarias, 5 no estado de São Paulo,
o que inclui a de Cubatão, que é essa que eu estou mostrando na imagem, 3 no estado do Rio de Janeiro e uma no estado de Minas Gerais, bem pertinho de Belo Horizonte, na cidade de Betim. Morrinho, eu tenho que guardar essas refinarias, o nome que elas têm? Claro que não. Mas é importante você associar essa concentração na região sudeste. Até porque o sudeste, de fato, é a região ainda mais industrializada. O sudeste ainda é a região onde você tem um fluxo maior de veículos e uma demanda maior de energia para que esse fluxo possa acontecer realmente. Agora, olho para as outras regiões e percebo que nem sempre essa lógica acaba sendo obedecida plenamente. Por exemplo, na região norte, é a questão da proximidade com a reserva de petróleo na região de Coari, pertinho de Manaus. Na região nordeste, tem a ver com a disponibilidade de petróleo? Tem, mas tem a ver também com o consumo desse recurso. A mesma coisa justificando as reservas que existem, as refinarias que existem na região sul. Uma coisa que eu acho interessante colocar para vocês é o que eu escrevi dentro desse quadradinho aqui, ó. O transporte de petróleo cru entre terminais e refinarias normalmente acontece através de oleodutos. E aí a gente tem que lembrar que o maior campo de exploração de petróleo no Brasil acontece ou aparece nessa região que estou marcando em vermelho. Então, eu tenho um sistema de oleodutos que transporta petróleo até os principais terminais e dos terminais até as principais refinarias. Uma vez que o petróleo foi transformado nos seus derivados, oleodutos podem também ser empregados, mas aí eu posso utilizar outras modalidades de transporte para fazer esse deslocamento. Caminhões, navios, trens, onde no Brasil normalmente isso acaba sendo feito por caminhões. Beleza? Então, para entender um pouquinho dessa lógica aí da distribuição do petróleo, das jazidas de petróleo, bem como das refinarias que transformam o petróleo nos seus vários produtos. Uma vez que a gente conheça a localização das jazidas, o potencial das reservas, a localização das refinarias no território brasileiro, para a gente completar esse nosso estudo sobre o petróleo no Brasil, a gente tem que fazer uma análise do histórico sobre a exploração, bem como sobre o processo de regulamentação dessa exploração de petróleo no território brasileiro. E para onde a gente começa? De onde a gente começa essa história? A gente começa da primeira exploração. A primeira exploração de petróleo no Brasil, como eu falei para vocês anteriormente, aconteceu no estado da Bahia, na região do Recôncavo Baiano, junto a uma região hoje que é parte de Salvador, denominada Lobato, que não tem nada a ver com o Monteiro Lobato, que era um dos entusiastas pelo movimento da campanha O Petróleo é Nosso no Brasil. Essa região ainda hoje é uma área de exploração de petróleo do Recôncavo Baiano, mas que não tem o destaque que a Bacia de Campos, por exemplo, tem, como a gente viu também em slide anterior. Agora, qual é o problema? A partir do momento que se descobre petróleo nessa região, é preciso regulamentar esse processo de exploração de petróleo. E é justamente isso que acontece na década de 1940. Passa a ocorrer um intenso debate político sobre como seria essa regulamentação, porque existem dois vieses bem antagônicos para essa regulamentação acontecer. Uma regulamentação com forte influência estatal ou uma regulamentação bem liberal, com fraquíssima influência estatal. Na que tem forte influência estatal, o Estado passaria a ser o explorador do petróleo, teria acesso exclusivo a esses recursos, enquanto que no modelo mais liberalizante, todo esse processo de exploração e de riqueza gerado pelo petróleo ficaria nas mãos da iniciativa privada. Diante desse debate sobre a regulamentação, ganha muito corpo a campanha O Petróleo é Nosso. Essa campanha O Petróleo é Nosso, do qual eu falei agora há pouco, que o Monteiro Lobato era um dos entusiastas, é uma campanha de caráter nacionalista. O petróleo é nosso. E defendia o quê? Um monopólio do Estado, não só sobre as reservas de petróleo, mas por todos os processos relacionados à exploração do petróleo. A pesquisa de novos campos, que a gente chama de prospecção, a extração de petróleo, o transporte do petróleo, refino, até a venda do petróleo, bem como de seus derivados. E quando que essa campanha acaba surtindo efeito? Ela surte efeito na década de 1950, quando no governo Vargas a gente tem efetivamente a criação da Petrobras. E quando a Petrobras é criada no governo Vargas, lá em 53, ela é criada para ser uma empresa estatal
que tem todo o monopólio sobre o processo de exploração de petróleo no Brasil. E aqui existe uma imagem muito simbólica do Getúlio Vargas, com as mãos sujas de petróleo, afirmando que é o ouro negro que trará a independência do Brasil. Quer dizer, vamos tentar contextualizar um pouco com o que a gente já aprendeu de industrialização. Na industrialização brasileira, a presença do Estado como indutor desse desenvolvimento foi muito importante. E o Estado, enquanto um indutor do desenvolvimento, fazia o quê? Investia em infraestrutura e investia no setor de base. A criação da Petrobras faz parte desse setor de base. Por quê? Porque transforma petróleo em derivados, extrai petróleo em alto mar e, ao mesmo tempo, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento da infraestrutura, do desenvolvimento de dutos, do desenvolvimento de rodovias, do desenvolvimento de portos, para que efetivamente se realize o processo de exploração do petróleo. Morrinho, significa que desde o início da Petrobras, a exploração de petróleo foi muito intensa no Brasil? A resposta é não. Por que não? Lembra da aula anterior que a gente teve. Qual era o preço do petróleo até o primeiro choque acontecer? Menos de 3 dólares o valor do barril. Então, como o petróleo era um produto muito barato e explorar petróleo no Brasil ainda custava muito caro, porque a gente não tinha um domínio tecnológico muito grande, o que a gente fazia então? A gente importava petróleo, em especial do Oriente Médio. E essa situação vai perdurar até quando? Vai perdurar até a ocorrência dos choques do petróleo. Então, por mais que a Petrobras tenha sido criada em 53, de maneira mais concreta, ela só foi ter uma maior importância depois da década de 70. Porque diante desse quadro dos choques do petróleo, que o petróleo sai lá da casa dos quase 3 dólares e vai chegar lá em 79 na casa dos 40 dólares, a gente passa a ter uma incapacidade financeira de manter o mesmo ritmo de importação. Há um endividamento externo muito forte do Brasil para manter esse ritmo de importação de petróleo, porque os custos dessa importação realmente se tornaram muito mais elevados. E aí o que se pode fazer diante desse quadro de choques do petróleo? Duas coisas. Mudar a nossa política energética através da procura de novos campos petrolíferos, e aí já se acreditava muito na existência de campos de petróleo offshore. E foi nesse contexto dos choques do petróleo que a descoberta da bacia de Campos acabou acontecendo. Quer dizer, há males que vêm para o bem. Não dava mais para importar petróleo? Então vamos pesquisar petróleo dentro do nosso território. E aí achamos o principal campo petrolífero dentro do território brasileiro, em Campos, no Rio de Janeiro. Mas não fica por aí, porque até desenvolver toda a infraestrutura para a exploração de petróleo na região, isso leva muito tempo. Então a gente continuava importando petróleo, mas não dava para importar na mesma quantidade. Era preciso ter um combustível alternativo ao petróleo. E isso foi desenvolvido no mesmo contexto. Foi desenvolvido o programa em 1975 que a gente chama de Proálcool, de passar a utilizar, em especial nos automóveis, enquanto meio de transporte, o etanol, o álcool, enquanto combustível. E qual é a vantagem da gente usar o etanol nesse sentido? É a vantagem de desenvolver um combustível dentro do nosso território e, consequentemente, diminuir a importação do petróleo que viria a ser transformado na gasolina que até então era utilizada nos automóveis. Mas, Morrinho, para produzir esse etanol, é preciso uma cadeia produtiva como um todo se desenvolver. De fato. Então, quando a gente fala no programa Proálcool, e a gente vai voltar a falar dele um pouco mais adiante nas nossas próximas aulas, o Proálcool ele não visa apenas a produção de etanol. Então, a gente tem primeiro que convencer o produtor agrícola a substituir aquilo que ele cultivava por cana-de-açúcar. Isso se dá através de subsídio. Tem que convencer o produtor sucroalcooleiro de diminuir a produção de açúcar e passar a aumentar a produção de etanol. E isso se dá via subsídio. E precisa convencer o consumidor brasileiro a comprar o carro movido a etanol. Precisa convencer o dono da fábrica de automóveis a produzir um motor movido a etanol. Então você tem uma série de subsídios estatais que acabam contribuindo para o desenvolvimento dessa nova fonte energética. Custa tão caro quanto manter a importação do petróleo? Pode até custar, mas a vantagem é que a gente passa a ter uma autonomia maior em relação a essa fonte de energia. Isso sem contar com o fato de ser uma fonte renovável, isso sem contar de ser uma fonte menos poluente do que comparada à gasolina derivada do petróleo.
Beleza? Bom, a partir daí, então, a gente tem uma relevância mais significativa da Petrobras. Em que sentido? No sentido de poder explorar mais petróleo, em especial em alto mar, em especial na bacia de Campos. Só que ainda havia um problema. Qual era o problema? Dinheiro. O Brasil, ao longo dos anos 50, 60, 70, desenvolveu seu parque industrial, desenvolveu sua infraestrutura, mas isso a um custo de uma dívida externa muito grande. Quando a gente chega num momento em que o petróleo se torna muito necessário, o investimento na Petrobras se torna muito necessário, a gente se vê sem recursos de maneira suficiente para fazer esses investimentos. E o que a gente tem no cenário da década de 1990? Um novo modelo econômico pintando no Brasil. E o grande representante da introdução desse novo modelo econômico é o Fernando Henrique Cardoso. Que modelo econômico é esse? É o modelo do neoliberalismo. Nós vamos perceber, portanto, que na década de 1990, em especial, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que começa em 95, é reeleito em 98 e segue até 2002 na presidência do Brasil, ele vai começar a liberalizar o setor de petróleo. E o que ele vai fazer nesse setor de petróleo? O monopólio que foi criado lá na década de 50 para que a Petrobras tivesse total exploração de todos os processos de petróleo no Brasil, ele vai ser quebrado. E uma vez que é quebrado esse monopólio da Petrobras, é criada uma agência reguladora para cuidar do assunto petróleo, que é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Então, primeira mudança significativa. O monopólio é quebrado, isso vai permitir que outras empresas possam atuar no processo de exploração, de refino, de transporte, tudo que tem a ver com a exploração de petróleo no Brasil. Segunda medida importante, a Petrobras até então era uma empresa estatal. O que passa a acontecer com a Petrobras é que pouco a pouco ela vai sendo privatizada. Quer dizer que hoje ela é uma empresa privada? Não. Hoje ela é uma empresa de capital misto. Então eu posso falar de uma privatização indireta. Por que eu digo privatização indireta? Porque se eu olhar para a quantidade de ações que fazem parte da Petrobras, a maior parte dessas ações está na mão de investidores, sejam brasileiros, sejam eles estrangeiros. Apenas uma fatia menor, coisa de 1/3 das ações da Petrobras, fica com o Estado brasileiro. Mesmo assim, o comando da empresa é do governo brasileiro. Mas os interesses, muitas vezes, são guiados por esses investidores. Então, veja, há um conflito de interesses entre aquilo que o Estado deseja, ou que a sociedade, a partir do Estado, almeja, e aquilo que os investidores da empresa almejam. Então, há um conflito de interesses muito forte. E, por fim, a gente tem essa abertura à exploração por empresas privadas. Mas, para essa abertura acontecer, essa ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela tem uma importância decisiva. Ela vai regulamentar esse processo de atuação das empresas privadas, sejam nacionais, sejam estrangeiras, sejam privadas, sejam elas estatais. E como que acontece essa regulamentação? Vai acontecer uma exploração de petróleo sob um processo de concessão. O que o governo brasileiro vai fazer através da ANP? Identificar lotes onde o petróleo possa ser explorado no nosso território. Delimitar mais ou menos qual é a quantidade de petróleo dentro desses lotes e realizar um leilão. A partir do momento que o leilão é realizado, a empresa ou o conjunto de empresas, vai passar um carro aqui, a empresa ou o conjunto de empresas que vence esse leilão passa a ter direito à exploração desse petróleo. E o que o governo brasileiro ganha com isso, Morrinho? Ele ganha o pagamento pela assinatura do contrato desse leilão de concessão, ele ganha no recolhimento de impostos a partir da exploração realizada do petróleo e das atividades relacionadas a essa exploração, e o governo ganha dinheiro não só na esfera federal, está passando outro carro, não só na esfera federal, mas também na estadual e na municipal, de um recurso que nós chamamos de royalties, que são compensações financeiras pagas pelas empresas petrolíferas para a sociedade, seja em caráter nacional, estadual ou municipal, no caso dos estados e municípios, principalmente onde o petróleo acaba sendo explorado. É uma compensação financeira para compensar exatamente possíveis danos ambientais, compensar o crescimento populacional que vai gerar a exploração de petróleo naquela região.
e dotar aquela região de uma melhor infraestrutura para atender os benefícios da sociedade. Beleza? Qual é a crítica que se faz a esse modelo de concessão? Vende-se a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, há um potencial de exploração, mas muitas vezes esse potencial acaba sendo subestimado e as empresas vencedoras desses leilões acabam gerando uma riqueza muito maior, que poderia ser uma riqueza que ficaria no nosso território se ainda fosse controlada pela Petrobras, essas jazidas, ou se fosse controlado pelo Estado, essas jazidas. Beleza? Essa postura ainda vale hoje? Não, essa postura passou por mudanças. E quando que essa mudança aconteceu? Aconteceu logo no comecinho do século XXI, no governo posterior ao do Fernando Henrique Cardoso. A grande mudança que aconteceu no processo de exploração do petróleo do Brasil, como eu disse a vocês, aconteceu logo após o governo do Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Com a eleição do Lula, temos uma nova postura do Estado em relação ao processo de exploração do petróleo, e essa postura, turma, ela vai continuar acontecendo durante o governo da Dilma, o primeiro governo, e parte do que aconteceu no que seria o seu segundo governo. Que postura é essa? É uma postura mais estatizante. Então, a gente sai de um modelo mais liberal e vai para um modelo mais estatizante. Mas, Morrinho, esse modelo mais estatizante tem a ver apenas com o fato do governo ser do Partido dos Trabalhadores, que tem uma orientação mais estatizante? Tem um pouco essa influência, mas o contexto, turma, histórico é muito importante para a gente entender por que o governo, por que o Estado passa a ter um papel mais significativo nesse processo de exploração. E qual é o contexto dessa mudança? Dois fatos marcantes. Primeiro fato marcante, chegamos na marca da nossa autossuficiência em relação ao consumo de petróleo. Mas cuidado, essa autossuficiência que a gente alcança, e a gente alcança isso no ano de 2006, é uma autossuficiência apenas do ponto de vista quantitativo. Se eu levar em consideração a quantidade de petróleo que se consome no Brasil, hoje nós temos petróleo suficiente para suprir essa necessidade. Mas eu não posso dizer o mesmo do ponto de vista qualitativo, porque apesar da gente ter descoberto mais jazidas de petróleo para chegar nessa autossuficiência, a gente não acompanhou esse mesmo crescimento na instalação e na modernização das nossas refinarias, o que nos obriga a uma situação muito peculiar: exportar petróleo mais pesado, cru, pesado, de menor qualidade, e importar derivados de petróleo ou um petróleo mais leve que a gente consiga de fato refinar no nosso território. Então, uma autossuficiência, entre aspas, que a gente pode colocar. Mas, por um lado, tem um ponto positivo. Quando a gente faz essa venda de petróleo mais pesado, de refino mais difícil, e compra o petróleo mais leve, a venda que a gente normalmente faz à vista. E a compra que a gente faz, normalmente a gente faz parcelada. Então, quando a gente olha para uma situação mais imediata, o comportamento da balança comercial agradece. Porque quando a gente vende o petróleo e recebe em dólares, a gente recebe um montante à vista mais significativo. E quando a gente compra, mesmo que em dólares mais parcelado, a gente acaba comprando, pagando em pequenas parcelas ou em parcelas relativamente menores. Então, isso faz com que o nosso saldo realmente fique positivo ou que contribua para a manutenção de um saldo positivo na nossa balança comercial. Esse, então, é o primeiro fato, o alcance da nossa autossuficiência. O segundo fato contribui ainda mais para essa autossuficiência, que é a descoberta de jazidas em grande quantidade, como a gente viu lá no comecinho da aula, na região do pré-sal. E a partir do momento que a gente tem as estimativas do pré-sal bem avantajadas, a gente tem a possibilidade de garantir para a gente, enquanto Estado, enquanto sociedade, uma maior fatia desse petróleo. E aqui eu vejo uma imagem simbólica do Lula imitando Getúlio Vargas, com a mão também suja de petróleo, para anunciar as descobertas na região do pré-sal e o início do seu processo de exploração. Isso acontece no ano de 2008. Qual é o reflexo disso? Um novo marco regulatório, ou seja, uma nova regulamentação para o processo de extração e exploração de petróleo no território brasileiro. Qual é a primeira mudança que a gente tem nessa regulamentação?
Lembra da galinha dos ovos de ouro? Ela vai desaparecer. Novos contratos para exploração de petróleo não são feitos mais no modelo de concessão, mas passam a ser realizados em um modelo de partilha de exploração. Como assim partilha? Partilha não é dividir, partilhar não é dividir. O que a gente vai fazer nos novos leilões é passar a dividir com os vencedores dos leilões parte dos campos petrolíferos. E quem vai ter a primazia dessa divisão? A Petrobras. Ao menos 30% das áreas exploradas, em especial no pré-sal, devem ser exploradas pela Petrobras. E, além disso, não só a Petrobras tem direito a 30% do petróleo nessas áreas de exploração, mas cabe à Petrobras, nesses novos contratos de exploração, ou caberia naquele contexto histórico, a Petrobras, nesses contratos de exploração, todo o equipamento, toda a configuração de equipamentos, toda a contratação de profissionais para realizar a exploração de petróleo. E qual era a intenção do governo nesse tipo de regulamentação? Não apenas ter uma fatia maior de petróleo e, consequentemente, de riqueza do petróleo sob o nosso controle, mas desenvolver dentro do Brasil mão de obra e um parque industrial vinculado à indústria petrolífera e petroquímica que não fosse necessário a gente depender de capital ou de investimento estrangeiro ou de tecnologia estrangeira no nosso país. A ideia é muito boa, o problema foi a execução, que aí são outros 500. Além dessa mudança da concessão para a partilha, uma segunda mudança tem a ver com essa primeira transformação. Com o dinheiro, ou com parte do dinheiro vinculado à exploração do petróleo no pré-sal, a ideia do governo brasileiro era criar uma reserva financeira para potencializar investimentos sociais. Investimento em educação, em ciência, em tecnologia, para que a gente pudesse alavancar ainda mais o desenvolvimento do país. Se não deu muito certo esses contratos de exploração de partilha, também não deu muito certo esse fundo social. Mas, enfim, a gente está falando de um projeto, de uma regra. Não significa que essa regra tenha sido cumprida ou bem executada. E uma terceira transformação importante nesse marco regulatório foi uma mudança na partilha dos royalties de exploração. Por que eu digo isso? Porque até no modelo de concessão, eu tinha esses royalties muito mais destinados aos municípios produtores, aos estados produtores, do que ao resto do território brasileiro. Mas aí, quando chegou essa situação de autossuficiência e principalmente de descoberta das jazidas na região do pré-sal, olha que interessante a postura de muitos estados e municípios. Passam a considerar o petróleo um patrimônio nacional. E essa riqueza do petróleo, ela precisa ser compensada não só para aqueles estados ou municípios que têm grandes jazidas ou que têm uma grande exploração, mas deve ser compartilhada com todas. E aí veja que interessante o que acontece com essa política dos royalties. Em 2011, quando houve essa política dos royalties, essa transformação na política de distribuição dos royalties, os estados produtores que recebiam cerca de 26,5% desses royalties passam, nesse ano, a receber apenas 20%. Os municípios produtores, que juntos recebiam 26,25% dos royalties do petróleo, passam a receber apenas 4%. Já os municípios afetados, vinculados ao transporte principalmente, caem de 8% para 2%. E os estados não produtores acabam sofrendo um aumento de 1,75% para 27%. Municípios não produtores de 7% para 27%. E até o próprio governo federal ainda tem que arcar com uma queda nessa arrecadação, caindo de 30% para 20%. O que eu acho muito importante ter claro aqui dentro dessa política de distribuição de royalties? Quando eu olho para a quantidade de estados com exploração de petróleo no Brasil, eu tenho poucos estados produtores e a maior parte dos estados não são produtores. Quando eu olho para os municípios, eu tenho muito mais municípios não produtores ou não afetados pela exploração do que municípios produtores ou afetados pela exploração. No final das contas, o que essa distribuição dos royalties fez foi distribuir de maneira mais uniforme essa riqueza gerada pela exploração de petróleo.
Mas qual é o problema dessa distribuição? Para os estados produtores, para os municípios produtores, para os municípios afetados, esse dinheiro fazia muita diferença. Era o dinheiro que equipava o estado, que equipava esses municípios com uma melhor infraestrutura para atender as necessidades do setor petrolífero, petroquímico. E sem esse dinheiro, fica difícil de atender os anseios da sociedade. Se tem uma região no Brasil que foi muito prejudicada por essa mudança na distribuição, foi o estado e o município do Rio de Janeiro, que tiveram uma queda muito significativa na arrecadação desses royalties. E qual é o reflexo? A dificuldade muito grande de honrar com os compromissos financeiros firmados com empresas públicas, com funcionários públicos também. Morrinho, hoje esse modelo continua exatamente dessa forma? Não. Depois da queda da Dilma com seu processo de impeachment, o governo Temer já promoveu uma mudança nessa regulamentação, onde essa partilha que era obrigatória, ela deixa de existir. Então, ou há, como eu coloquei aqui no quadro para vocês, uma retomada desse padrão liberalizante e não há mais obrigatoriedade da Petrobras em participar dessa partilha. Quer dizer que mesmo nos campos do pré-sal, boa parte desse petróleo, ou quase a totalidade, ou até mesmo a totalidade desse petróleo, pode ficar nas mãos de empresas privadas e que não sejam nacionais. Ou seja, pode ser que essa riqueza que está no nosso subsolo seja explorada, gere uma riqueza significativa para uma empresa fora do nosso país. Como isso vai se encaminhar nos próximos momentos, nos próximos fatos históricos, não dá para a gente saber. A gente está passando por um período único na história, né? De pandemia, de reclusão social, ao mesmo tempo uma baita de uma crise política no país, e a gente não sabe qual vai ser o cenário futuro nessa questão da regulamentação do petróleo. É acompanhar o noticiário, ficar sempre muito atento sobre essas informações que eventualmente os vestibulares podem trabalhar. Joia? Façam os exercícios, reforcem esse conteúdo, tirem sempre suas dúvidas, beleza? Muito obrigado mais uma vez por assistirem a aula. Até um próximo encontro. Cuidem-se. Valeu, galera. Tchau, tchau.